Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em todos os corações e em todas as vidas que forem alcançadas hoje por esta palavra. Que Deus te abençoe e que te prospere muito para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? Queridos, eu quero deixar uma palavra bem rápida hoje, aqui em Mateus capítulo 16, verso 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa pergunta precisa retumbar em nossa mente, em nosso coração, aos nossos ouvidos, porque nós precisamos aprender a discernir os sinais do tempo. Os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são terríveis. Deixa eu dizer algo para você, querido. Essa semana eu ouvi algo sobre uma nova onda apostólica. Essa semana eu ouvi algo sobre ideologia de gêneros. Essa semana eu ouvi algo sobre isenção, a perca da isenção tributária das igrejas. E eu tenho visto esse debate, agora por último, essa coisa de o Facebook vai postar todos os seus pósteres passados, tal, aquilo que você postou, ele vai começar a recolocar tudo isso aí tal, e um monte de gente, eu não permito, eu não admito, crente, que, o que você pôs de errado no Facebook que não pode? Né? Tudo que eu pus no Facebook pode postar à vontade. Eu quero que poste 100 anos, sabe? Quando eu era criança, lá em Pernambuco, nas cercanias do Recife, eu morava próximo ao rio Capibaribe, e quando ele enchia, ele cobria a nossa casa. Era um momento terrível para nós. Mas como criança, era um dos momentos que eu mais gostava. E por quê? Porque as águas vinham, menino de interior que mora perto de rio sabe disso, né? A gente mergulhava nas águas e aproveitava a correnteza a nosso favor. A gente ia bem longe daquelas águas que não eram nada tranquilas. A gente não sabia que era perigoso. A gente só queria aproveitar aquela onda. Então a gente subia num tronco de bananeira e alguma coisa que vinha. Muitas vezes recolhíamos até frutas e animais, porcos que vinham na enxurrada, a gente puxava para fora, né? E como criança eu me divertia demais naquelas águas. E eu aprendi logo cedo que a pior coisa seria lutar contra a correnteza. Porque contra a correnteza viriam os tocos, troncos, árvores, tudo que vinha de tudo naquilo ali. Mas se a gente aproveitasse um tronco de bananeira daquele para andar nele, a gente ia sair de boa. Aprendemos isso logo cedo. Algumas coisas não vão ser possíveis a igreja evitar, ainda que ore, ainda que planteie, ainda que jejue, ainda que dê ofertas, não será possível a evitar essas coisas. Então, eu não posso me preocupar, amados. A discussão de ideologia de gênero é uma coisa do mundo. Agora, os meus filhos foram educados por mim para aprenderem o conceito bíblico. Eu gastei tempo com eles, os 4, para aproveitar o conceito bíblico, para ouvir o que Deus tinha a dizer a meu respeito. Eles sabem que a gente não nasceu do macaco. Eles sabem que nasceram homens e que nasceram mulheres. Eles sabem que o direito deles termina onde o meu começa. Eles sabem que a autoridade deles só vai até onde é o limite da minha. Eles sabem todas essas coisas. Eu tenho filhos educados não pela escola. A escola nunca educou meu filho. Quem educou nossos filhos fomos nós, eu e a minha esposa aqui dentro de casa. Então, aqueles que têm seguido o conceito bíblico não tem que se preocupar com essas coisas, uai. Né? A minha igreja, se tiver que tributar, vamos tributar. É um momento difícil para o país, todo mundo tem que colaborar, mas alguns dizem que não, eles têm o direito de ficar por cima, cada um que se dane, pague seus impostos, mas eles não querem pagar. Eu acho que uma igreja que pede
3 milhões de reais numa rede de rádio ou de televisão, ela tem que tributar. É o meu pensamento. E a Bíblia também. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, vai lá, pega o peixe, vai lá, paga o teu tributo e o meu. É isso aí, é Bíblia, sabe? Então, muitas vezes nós estamos fazendo umas coisas, irmãos, levantando umas ondas, sem discernir o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Vou te falar, eu estou pregando isso há mais de 15 anos e já ouvi de pastores para eu não pregar essas coisas porque eu vou continuar andando de carro velho. Deixa eu dizer para você. Vou dizer para você o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? É a peneira para a igreja. Sabe, irmãos, daqui para frente vai apertar mais ainda. Não pense que vai refrescar nada, não. Não pense que o governo vai ficar a nosso favor. Vai ser aprovado, sim, essas leis. E não importa, você pode até retardar isso agora. Pode jogar um pouco mais para frente, né? Ficar naquela de Zedequias, né? De Ezequias, do rei. Ai, graças a Deus. Na minha geração, Deus não vai fazer nada, né? Aí joga para a próxima geração, e na geração dos teus filhos, teus netos se arrebentam, né? Porque você não quis assumir uma responsabilidade de mostrar para eles como é que eles têm que andar como igreja. Que se o coleguinha lá decidiu que nasceu homem, mas é mulher, é problema dele. Ó. Ele que se vire lá com a sua escolha, né? Se ele nasceu homem e disse que não é mulher, problema dela também, uai, né? É ela que se vire lá, é a escolha dela. Ela acha que nasceu daquele jeito, ou pelo menos ensinaram para ela, né? Porque uma criança não tem condições de saber uma coisa dessas, uma coisa tão complexa que até nós, os adultos, temos problemas para perceber o que se está falando, porque biblicamente a gente sabe que isso não existe. Então eu vou ensinar para meus filhos o quê? A Bíblia, né? E vai chegar o dia que o governo vai mandar arrancar as Bíblias dos lares. Aqui no Brasil eu estou falando, no Brasil. Vai arrancar as Bíblias dos lares. Nós vamos voltar às épocas onde ser cristãos eram chamados de bodes pela Igreja Católica. Então eu não acredito que essas lutas sejam lutas que a igreja deva assumir. A luta que a igreja deve assumir é a da oração, para que haja paz nessa pátria. Os costumes do mundo não é problema nosso. Nós temos que educar os nossos filhos para eles não se contaminarem. Então eu não gasto meu tempo discutindo esse negócio de ideologia de gênero. Ah, a igreja vai pagar tributo, pague, tem que pagar mesmo, sabe? Pagar mesmo. Tem gente aí que tá... Como que pode? Eu fico pensando muitas vezes a recomendação de Jesus para com os pastores, aqueles que iam sair para salvar vidas, para ganhar vida. Jesus disse, você não pode levar 2 sandálias, você não pode levar 2 túnicas, você não tem que ter nem bolso na sua roupa, que é para não acumular nada, porque você não tem que estar ligado a nada desse mundo. Aí. Tem pastor ganhando mais de 80 mil reais por mês. E aí você acha que o cara não tem que tributar? Tem que tributar sim. Que é isso? O que está acontecendo? Né? Então eu e você não temos que nos preocupar com essa batalha. A nossa batalha é a de oração. É de pedir a Deus que apesar de tudo, nós tenhamos um meio de continuar anunciando Jesus. Foi o que Daniel fez na Babilônia. No meio de todo aquele furdunço, no meio de toda aquela contaminação, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E quando ele propôs no seu coração, e não diz que Deus propôs no coração de Daniel, diz que Daniel propôs no seu coração. E ele foi com essa notícia e contaminou seus 3 amigos. E os seus 3 amigos decidiram servir a Deus no meio de toda aquela imundícia. No meio de todas aquelas leis. São leis, é lei do mundo, meu irmão. Você não vai evitar isso, não adianta vir fulano que é psicólogo, vir fulano que é advogado. Não, nós temos, não vai adiantar, vai acontecer, porque só desta forma nós vamos perceber quem é igreja e quem não é igreja. A diferença entre quem serve e o que não serve não está na quantidade de bens que ele possui, mas no seu posicionamento de vida, no seu posicionamento de vida. O caráter cristão
cristão, ele tem que ter sido absolvido por mim e por você. Antes de eu me decidir por Cristo é uma coisa, depois que eu me decidi por Cristo é outra coisa, querido. E eu tenho que viver de acordo com Romanos. E Romanos diz para eu não me moldar a este século. Não diz que é para eu moldar o século, não, não se molde, porque o século vai acontecer, a situação do mundo vai acontecer, as leis do mundo vão acontecer, as pessoas vão estar aí, não é? E cada um com o seu jeito, cada um com a sua ideologia, filosofia de vida e tudo mais. A minha função é não me contaminar, pelo contrário, me manter como isopor em cima d'água, lá em cima, para que eu possa socorrer aqueles que descobrem que estão se afundando, que estão morrendo dentro da sua perspectiva de vida, que caiu no seu lamaçal interior, no seu lamaçal ideológico, e se enfraqueceu e se entregou para a vida, se entregou para a morte, no caso, né? Não, a minha perspectiva é salvar essas pessoas, não é? E Jesus deixa isso muito claro, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, né? Então a minha ideia é me manter dentro da perspectiva bíblica, independente do que está acontecendo aqui fora, independente do que está acontecendo no mundo, independente do que está acontecendo aqui no meu vizinho, no outro vizinho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu quero chamar você, Igreja de Cristo, Monte Moriá, para que nós possamos estar em oração, sim, em oração pela nossa pátria, em oração pelo nosso governo, para que Deus possa, de alguma forma, entrar ali. Nunca devemos esquecer que quem levantou Nabucodonosor para destruir o povo de Deus não foi Satanás. Quem levantou Nabucodonosor para destruir o povo foi Deus, por causa da desobediência do povo. E nós estamos no mesmo caminho, querido. Nós estamos no mesmo caminho, a igreja está no mesmo caminho, sabe? A ideologia religiosa que as igrejas hoje impõem, sabe? Esses sacrifícios, essas coisas que faz reviver a mediocridade do cristianismo ali no século I, no século II, né? De pagar-se indulgência, de fazer o sacrifício, né? Essas coisas estão acontecendo. E você acha que Deus não vai ter uma resposta para isso? Vai, querido, vai sim. Vai, ele vai dar uma resposta para isso. Não vai ser Satanás que vai lá no Congresso aprovar a ideologia de gênero, não vai ser Satanás que vai lá no Congresso aprovar a tributação para a igreja. Não, não vai ser não, querido. Pode apostar no que eu estou lhe dizendo. Deus vai se levantar contra o povo que se diz dele, que não se chama pelo seu nome, mas que oferece, que dá sacrifício, que o Senhor diz que na narina dele é como se fosse carniça, que fosse uma coisa podre, não é? Então, nós temos que pensar nessas coisas, temos que realmente meditar nisso, porque os tempos estão mudando e não estão a nosso favor, não. Não está a favor daqueles que querem exercer o cristianismo de verdade, não. Está contrário. E é no vento contrário que nós vamos ter que andar sobre as águas. É muito bom quando tudo está bom, mas pode ser muito bom quando nada está bom. Deus nos abençoe, nos guarde, fortaleça o nosso entendimento, amplie a nossa capacidade de entendimento, nos dê espírito de discernimento, espírito de discernimento para esse tempo. Que Deus te abençoe em todos os lugares, em nome de Jesus. Até mais.